seja honrado. Eu te honro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Gostaria de falar sobre chamados para servir. Não tem como nós, irmãos, praticarmos a palavra, sermos chamados de cristãos, se não aprendermos a servir. Porque a nossa vida, ela deve ser um serviço para Deus e para as pessoas. Deus nos chamou para isso. A palavra servir, se você separar ela também é um verbo transitivo. E ela é o mesmo que consagrar-se ao serviço de, é o mesmo que cuidar de, é o mesmo que cumprir deveres ou função, dar ou ministrar, estar ao serviço de alguém. Então servir não é algo que deveria ser questionado pelo cristão. Ele não precisa que ninguém o mande servir. Se eu chego aqui, as cadeiras estão fora do lugar, não importa. Você é o pastor, você não tem que ficar. Eu já ouvi isso de uma pessoa aí que, eu vou falar assim, que tem divisa, né, para não dar um nome. Não, pastor não pode ficar arrumando cadeira. Não, pastor limpa banheiro, pastor faz tudo. Pastor é servo. Pastor é servo, ele está para servir. Então, se não está limpo, eu não vou questionar as pessoas que deveriam fazer isso. Eu vou lá e vou limpar. Por quê? Porque é serviço. Eu vi meu pastor, eu entrar no banheiro e ver que ele estava lá desentupindo um vaso. Presidente do ministério. E aí? Então eu cresci assim, eu aprendi isso na minha casa. Não foi meu pastor que me ensinou, foi na minha casa, com os meus pais. E meus pais, minha mãe se converteu depois, meus irmãos, nós não nascemos em berço evangélico. Mas eu aprendi a servir. O prazer dos meus pais era servir as pessoas. Quantas vezes eu chegava em casa, tinha algum morador de rua que minha mãe levou lá para dentro de casa e estava dando comida. Quantas pessoas entram aqui. Outro dia entrou um rapaz aí todo mal vestido e tal, né? Acharam que ele era um maloqueiro. E ele parou ali na porta ali, ele falou assim, perguntaram, seu nome, meu nome é tal. Quem é você? Eu sou irmão do pastor Tony. Por que ele fala que é meu irmão? Porque ele era um drogado, pesado. Ele era compositor da escola de samba X9 de Santos. E a vida de droga dele, ele conheceu minha família, e minha mãe cuidou muito dele. E assim outras pessoas que hoje são médicos, mas era da rua, e minha mãe cuidou. Então era o dom dela. Eu cresci vendo servir, então eu não tenho nenhuma dificuldade de servir. Aliás, eu não gosto de estar aqui na frente, não estou falando isso para me gabar. Eu não me vejo como pastor de uma igreja. Eu me vejo como alguém que ajuda as pessoas. Sempre foi assim. Então às vezes nós não entendemos o que é servir. Então, com todo respeito, com todo o temor diante de Deus, tem autoridade para falar sobre servir. Porque quem não serve, não tem autoridade para falar sobre servir. Porque se nós não servimos, tem pessoas que elas querem ser. O crente tem um defeito muito grande, ele quer sempre ser abençoado. Se ele acha um dinheiro, ele já põe no bolso e fala, glória a Deus, é Deus puro. Eu fico doido da vida quando alguém vem falar essas coisas para mim. Deus puro. O que é Deus puro? Existe Deus impuro? O Deus Todo-Poderoso não. Então tem uma linguagem de crente que me incomoda certas linguagens, porque a gente sabe que fala da boca para fora, porque ouvi alguém falando, não sabe nem o significado do que está falando. E ele não para, ele pegou o dinheiro e colocou no bolso. Eu já achei dinheiro, irmãos, Pensa num cara ruim para ganhar as coisas. Se tivesse aqui, um sorteio aqui, pode ter certeza, depois que todo mundo ganhou, vai repetir mais algum para poder eu ganhar. Achar dinheiro, coisa mais difícil. Um dia eu achei, 50. Falei, rapaz, o Durango Kid da Silva. Peguei, parei num canto assim, fiquei um tempão na esquina. Daqui a pouco vem uma pessoa assim. Eu falei, eu sabia, eu nunca ganho nada. Aí o cara vem vindo. Aí eu falei, você perdeu alguma coisa? Pô, cara, perdi 50 mangos, era o que eu ia comprar meu frango, comprar as coisas lá, minha mulher está em casa esperando. Eu falei, é esse aqui?
Dei para ele. Eu poderia, não tinha ninguém na rua. Eu olhei para um lado, olhei para outro, não tinha ninguém. Podia pegar, deixa eu ir embora antes que apareça o dono desse negócio aqui. Eu estou precisando também. Não, irmãos, a gente tem que ter entendimento. Aí tem alguém que diz, achado não é roubado. Que ditado aí de fora, né? Cuidado, muito cuidado. Servir é a nossa função, irmãos. É a nossa função. Normalmente eu vou para a porta cumprimentar as pessoas. Preciso servir. Preciso mostrar para as pessoas que eu também sou igual a elas. Algumas vezes eu não vou. Hoje é um dia que eu já estou avisando, não vou. Porque o culto já está atrasado e tem a escola. Então dificilmente pode ser que eu dê uma parada rápida ali. Mas nós precisamos aprender a servir. Temos várias pessoas aqui que servem, que vocês nem sabem. Que pega a gente, que leva para o hospital, que tira do bolso, que ajuda, que dá uma cesta básica. Tem muitas pessoas que fazem isso. Não precisam saber. Serve. Então essas pessoas têm autoridade para falar de serviço. O cara está de carro lá, tal, passa, capaz de jogar água na canela lá do irmão, mas não oferece uma carona. Sabe que ele está indo para a mesma igreja que ele. Servir. Servir. Deus nos chamou para servir. E a palavra no grego, ela é doulos. Doulos significa escravo. Quem é o escravo? É aquele que não tem direitos, ou não se dispõe de sua pessoa e bens. É um criado, é um servente, é um servidor, é um serviçal. Isso está no novo dicionário da língua portuguesa. Então nós entendemos que nós estamos para servir. Agora Deus, Ele nos coloca não como escravo. O próprio Jesus nos chama de amigo. E no livro de Mateus, capítulo 20, o escravo, ele está sempre atento à voz do Senhor. Ele está sempre atento à voz do seu Senhor. Desculpa, eu falei para vocês abrir, não abri aqui. Mateus 20, versículo 27 e 28. Mateus 20, 27 e 28 diz: e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha o que o texto está dizendo. Que eu devo servir as pessoas. Aquilo que nós fazemos, para que nós somos chamados? Para servir. Para servir. Para abençoar as pessoas. Para estender as mãos. Então, existe algumas diferenças. Deus, algo que nós precisamos saber é que, em diferentes proporções, Deus chamou todas as pessoas para o serviço em sua obra. No entanto, muitas vezes nos falta conhecimento e limitação pessoal. A limitação pessoal faz que a gente ache que não dá para servir. Isso me impossibilita. A minha limitação, eu sempre coloquei as pessoas como melhor do que eu, e isso me causava um problema, porque eu sempre tinha medo de fazer as coisas, porque nunca me achei capaz. Então aí já é um problema, aí já é um problema que tem que ser curado, tratado. E Deus foi tratando isso no longo da minha vida, dentro do Evangelho. E nós precisamos entender esse tipo de coisa, porque às vezes nós achamos que a nossa limitação vai impedir de sermos usados por Deus. Meu irmão, olha para a vida de muitos discípulos, olha para a vida de muitas pessoas. O que Deus fez? Deus chama, não é o capacitado, mas Ele escolhe, Ele chama. Aquele que Ele escolhe, Ele capacita. A capacidade vem dEle. Por mais dons que você tenha, por mais habilidade que você tenha, a capacidade vem dEle. Vem dEle. Então, quando Deus nos chama, Ele está nos olhando como alguém que Ele vai capacitar para fazer a obra dEle. Ele viu algo em nós que nós não vimos.
que talvez outros não viram, que talvez o seu pastor não viu, mas Ele viu. Então Ele vai nos capacitando, Ele vai nos capacitando. O que preciso fazer é apenas me dispor, porque quem chama e capacita é Deus. É isso que eu preciso fazer, me disponho. Irmãos, nós precisamos estar disponíveis para Deus, nos oferecer para Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui. Tem gente que fala assim, eu não sei se eu devo pregar o Evangelho. Eu falo assim, meu irmão, você não leu a Bíblia. Porque a Bíblia fala, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado pela própria palavra. Então Ele está mandando eu ir já. Eu não preciso perguntar se eu devo pregar o Evangelho. Eu preciso pedir para Deus sabedoria. Porque pregar o Evangelho não é para... Todos nós somos missionários. Não é para aquele que tem o título de missionário. Todos nós somos missionários. Porque todos nós fazemos missões. Todos nós pregamos o Evangelho. Então é muito importante que a igreja entenda isso. Abraham Lincoln, ele disse, quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. E essa é a verdade. E essa é a verdade. Um dia eu citei Abraham Lincoln, aí veio uma pessoa e ficou me questionando, dizendo que ele era maçom, não sei o quê, falando um monte de... Até John Wesley, eu estava lendo a história de John Wesley, né? Teve um John Wesley também, na Inglaterra, que era maçom. E aí diziam que John Wesley era maçom. Não era ele. E se você vai ler a história de John Wesley, um homem que serviu a Deus. Ele, quando criança, Deus o pinçou, porque houve um incêndio na casa dele, e milagrosamente ele foi salvo desse incêndio. E aí a mãe dele falou assim, esse menino tem algo especial, porque se ele foi livre de morrer ali queimado, é porque Deus tem uma obra para fazer na vida dele. E sabe como que ela fez? Sabe qual foi a escola dele? Ela ensinou ele, pegou o livro de Salmos e ela dava aula para ele usando o livro de Salmos. Depois ele entrou numa escola, depois ele entrou numa faculdade. Mas antes ele foi ensinado através do livro de Salmos. Meu irmão, você quer ensinar teu filho? Lê Salmos para ele, explica. Provérbios está falando tudo sobre a vida. Ali já diz que é provérbios de sabedoria. Um dia alguém me questionou, mas eu quero ser fiador. Você pode ser fiador, só que é o seguinte, você vai ser escravo de quem você foi fiador. Não sei o que estou falando, Provérbios está falando isso. Vai lá na Bíblia lá. Se ele não puder pagar, você vai pagar. E não vai ficar questionando ele não, paga. Então a Bíblia, irmãos, ela nos ensina todas as coisas. Tudo. A respeito de tudo na vida. Tudo. Então o serviço tem que estar em nosso coração. Tem que estar impregnado na nossa vida como cristão. Jesus, ele é chamado de servo do Senhor. O Evangelho de Marcos também focaliza esse perfil do Senhor, na condição de servo por excelência. Lá em Mateus 4, versículo 10, Mateus 4:10, eu vou lendo rápido para ganhar tempo, tá, irmãos? Se puderem colocar rápido ali na tela, eu vou ler vários textos durante a mensagem. Jesus lhe disse, retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Só a Ele preste culto, ou seja, só a Ele sirva. Sabe, Jesus, ele faz essa citação do primeiro mandamento: eu sirvo a Deus. Não adianta você me oferecer essas coisas, eu sirvo a Deus. Em outra tradução fala sobre servir. Aqui está falando em prestar culto. Prestar culto é servir. Está servindo a quem? A Deus. Você não está servindo as pessoas aqui no momento. Os irmãos que estão aqui ministrando estão servindo a Deus e as pessoas, porque eles estão ministrando o louvor. Então nós precisamos entender que o que Deus quer de nós é serviço, trabalho. Quando eu era moleque, menino, a gente não gosta dessa palavra moleque, eu não cristão,
Falou, mas se eu descobrisse quem inventou o trabalho. E aí eu me converto. E aí eu vou ver a história de Adão e Eva, da criação do homem. Eles tinham que fazer o quê? Trabalhar fazendo o quê? Cuidando de tudo ali, ó. Ele deu nome aos animais. Ele cuidava de toda a natureza. Ele trabalhava. E na virada do dia, o Senhor ia lá e Adão, tá tudo beleza, Senhor? Mais ou menos, né? Ninguém fala a minha língua aqui. Um fala, outro grita, outro uiva. Então, eu olho para a cara deles e eu vejo que eles são totalmente diferentes de mim. Tá meio estranho esse negócio aqui. Adão estava sem problema nenhum. Aí que Deus fez? Tirou a mulher do lado da... Brincadeira. Foi brincadeira. Brincadeira. Aí deu uma primeira anestesia, né? Fez ele dormir. Ele acordou todo feliz. Mal sabia a encrenca que ele estava arrumando. Mas tudo bem. Ai meu Deus, só falo besteira. Mas na verdade, ele trabalhava, era feliz ali. E não sabia, né? Ele era feliz. Ele era muito feliz. Irmão, mulher que fala demais, meu Deus do céu, é complicado. Para, rapaz, tu não vai sair vivo daqui. Mas a verdade, irmãos, é que ele trabalhava e era um prazer trabalhar. Tanto é que quando veio o pecado, entrou por causa da desobediência, a maldição para o homem foi: agora você vai comer do suor do teu rosto, você vai ter que se matar para trabalhar, você vai questionar, mas vai agora vai doer. E para a mulher foi o quê? Agora vou aumentar a dor de parto. Então a mulher mais moderna, né? Vai, faz um rasgo na barriga lá e tal, dá um jeito. Aí depois o marido tem que pagar uma cirurgia, tem que pagar uma plástica, não sei o que mais lá. E aí vai dinheiro. Mas a dor aumenta, ela sente dores. Não diz que não tinha dor, mas que Deus multiplicou essa dor. Tudo por causa da desobediência. A serpente, ela passou a se rastejar. Talvez ela voava, talvez ela, sei lá, não vou aqui fazer, eu não estudei para falar sobre isso. Mas diz que agora ela vai comer o pó da terra, ela vai se rastejar. E é um bicho terrível. Então entrou por causa da desobediência. Mas a princípio fomos chamados para servirmos. Para servir. Servir um ao outro. Servir as pessoas. Em Gálatas capítulo... principalmente nós devemos prestar serviço a Deus. E depois aos homens. Então primeiro eu presto serviço a Deus. Se você presta serviço a Deus, com certeza você vai prestar serviço aos homens. Porque é natural da gente. A gente tem prazer. Eu já fiz um teste, irmãos. Quando eu trabalhava com jovens, e eu fui pregar sobre a queda de Adão e Eva, eu peguei, deixei um negócio filmando, deixei um negócio lá e coloquei uma placa assim: por favor, não mexa. Chegava um, olhava, sentava, chegava outro, olhava, sentava, aí chegava outro, encostava perto assim: não pode mexer. Até que alguém foi lá e mexeu. Um outro também mexeu. Um outro também mexeu. Depois eu não divulguei isso para não passei isso lá no telão para não, né? Aí, puxa vida, ia perder as pessoas. Mas falou assim, ó: todos nós culpamos Adão e Eva, né? Porque eles caíram. Eu deixei um negócio ali no meio da igreja e coloquei: não mexa. E várias pessoas curiosas coçaram a mão para mexer. Conseguiram resistir, mas muitos foram lá e mexeram. Então da mesma forma que ele caiu lá, nós cairíamos também. Então é muito fácil nós culparmos as pessoas pelos pecados, pelos erros, e não olharmos para nós. Então o serviço, irmãos, eu não vou culpar o outro porque não me serviu. Mas às vezes eu também fiz um outro teste, deixei cair algumas coisas assim no chão, deixei meio que espalhado. Várias pessoas passavam a bolinha de papel, chutava. Teve um que pegou assim, ó, pegou no chão e ficou tuf. Falei assim: safado sem vergonha, salafraio. Mas foi de propósito que eu fui falar sobre isso, sobre servir. Um outro texto. Ou seja, tem gente que limpa a igreja, então para que eu vou limpar? Para que eu vou pegar?
Servir, a pessoa não tem disponibilidade, ela só quer ser servido. E nós não viemos aqui para ser servido, nós viemos aqui para servir. Quando eu cheguei aqui, tinha um menino que ele queria: eu quero carregar tua bolsa. Eu não tenho bolsa, eu ando com mochila. Não preciso. Pô, deixa, vai tirar minha bolsa. Não, tu que vai tirar a minha. Não, por que isso? Porque tem lugar que a gente vai. Eu fui num lugar, não vou dizer onde. Eu fui fazer um casamento de um menino da nossa igreja que casou numa outra igreja, porque tinha, eu estava na sede e tinha programação, não podia fazer o casamento lá, e ele foi fazer casamento na igreja de um pastor que era amigo dele, e aí eu ia fazer o casamento, e quando eu cheguei lá, o pastor é presidente, esse pastor dessa igreja, e aí ele chegou, me chamou, deu uma canseira lá, e me chamou, me colocou lá no escritório dele: quer um cafezinho? Quer não sei, não quero nada, muito obrigado, e fiquei lá sentado e tal. Daqui a pouco ele bate ele pega o telefone assim: por favor. Aí vai alguém lá, pega o paletó, coloca nele, faz o paletó nele. Rapaz, colocou o paletó nele. Aí eu falei assim: rapaz, já tinham me contado a história dele, né? Eu falei: não, deve ser a história, né? E aí tal, aí veio não sei o que e tal. Aí o outro veio arrumar a gravata dele assim, tal. Eu falei: rapaz, onde eu fui amarrar meu jeguinho, meu Deus. E aí ele falou assim: então, como é o vosso nome mesmo? Antônio Carlos Silva Nascimento. Não falei que era Tony, né? Mas todo mundo me conhece por Tony. Aí, beleza. Começa o casamento. E eu lá: por favor, fica aqui ao meu lado. Eu fiquei lá, e suando, pingando. Falei: só falta ele querer agora que eu pego o copo com água para ele, que eu fique, né? Só falta ser isso, né? Porque todo mundo serve o homem aqui. E aí ele falou. Quem ia fazer o casamento era eu. E o menino, tadinho, olhava pra minha cara com a cara assim: meu Deus, ele me conhece, sabe que eu falo as coisas, entendeu? Eu não falei nada, fiquei quieto. Quando no finalzinho, tá aqui também o pastor Antônio Carlos da Peniel sede lá, né? Eu conheço o pastor Nilton, tal, não sei o que e tal. E ele vai fazer uma oração agora pelo casal. Fiz oração e acabou. Tive o privilégio de fazer uma oração. Preparei mensagem, preparei tudo pro casamento. Porque as pessoas querem ser servidas. Por quê? Ele deve estar sacudindo no túmulo. Eu lembrei que agora que ele já faleceu. Mas, na verdade eu estou aqui para servir, irmãos. Para dar o meu lugar para o outro. É isso que Jesus nos ensinou. Gálatas 5,13 diz o seguinte, você pode anotar aí, Gálatas 5,13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então nós não servimos com: põe agora, pastor, vai lá fazer não sei o que. Oh meu Deus do céu, de novo tem que ficar servindo essas pessoas. Não. Irmãos, e no nosso trabalho, no seu trabalho, você serve a Deus. Faça como estiver fazendo para Deus, mesmo que eles não mereçam. Mas nós também não merecemos a graça de Deus, e Ele derramou a graça dele por nós. Através do serviço, Deus vai te honrar. Através de você se colocar humildemente perante Deus, Deus vai te abençoar. Já que eu falei de casal, eu preciso dar uma cutucada aqui em alguns homens aí. Mulher, traz a comida aí. Ô bicho grosso, animal. Feijão tá ruim, tá não sei o quê. Eu não sei cozinhar, irmãos, eu não sei. Mas sei fritar um ovo, ó, porcaria. Brincadeira. Meu ovo, do meu jeito eu faço. Se eu tiver que fritar alguma coisa lá, eu sei fritar. Eu não sei fazer um arroz, feijão, esses negócios. Mas hoje tem tudo aí na internet aí. É só pôr o YouTube do lado ali e deixa lá. Agora faz não sei o que, agora faz não sei o que lá. Você aprende. Mas desde criança, nunca deixei minha louça ninguém lavar. Meu prato eu limpo. Claro, tem outros lá, eu também faço isso. Porque eu desde criança aprendi isso. A servir. E eu não virei menininha porque eu servia. Eu não virei menininha porque eu varri o chão. Porque na minha época quem fazia isso não era homem. Hoje não pode falar nada, que tudo é homofobia. Nada a ver. Mas o homem não podia estar limpando casa, essas coisas, porque o homem, eu sou um homem, sou um macho. Então você, seja mais gentil aí com a sua esposa aí. Se ela estiver abusando, você sabe como dar um jeito, mas vai devagar.
Servir, irmãos, é muito importante. Nós como cristãos não deveríamos ter problema de servir. Não deveria. Porque Deus nos serviu dando a vida do seu único filho. Único filho. Único filho. Então, Gálatas, estava falando aos Gálatas lá, Paulo falando, olha, nós devemos servir uns aos outros. Eu vou aproveitar isso para dar ocasião à carne. Mas eu vou servir em amor. O servo vem antes do ter um ministério. O servo vem antes de ter um ministério. Você quer um ministério? Sirva antes. Sirva. Porque as pessoas vão ver que você está servindo. Eu falava isso para minha filha, eu falava isso para as meninas da igreja e para os meninos. Falei assim, ó, você quer uma mulher de Deus para a tua vida? Serve a Deus. Porque Deus vai ter alguém que serve a Deus também, seja homem ou mulher, que serve a Deus, que vai observar, é um servo de Deus. E um dia vocês vão se encontrar, e um dia vai acontecer. E um dia, não só a pele vai falar, mas muitas outras coisas vão falar. Então serve a Deus, não se preocupa que vai ter a pessoa certa para você. Fica tranquilo. Tem alguns que demoram, né? Mas fica tranquilo, porque serve a Deus. Então servir vem antes do ministério. A gente observa as pessoas que estão trabalhando, que estão servindo, como elas servem, e aí a gente indica para o ministério, indica para alguma área da igreja. A gente percebe também que de repente ela tem um chamado para ser um pregador, para ser um pastor. Então, você não quer fazer um seminário? Você começa a observar essas coisas. Nós temos a escola de líder, começa a liderar uma célula. Por quê? Porque essa pessoa já está servindo. Então o servir vem antes do ministério. Vem antes de eu ter um ministério. Eu não posso servir, eu não posso ler a palavra só porque eu sou um pregador. Eu não posso, eu vou para a igreja porque eu sou pastor, porque eu não quero ir não. O amor é essencial na vida de quem serve, pois sem amor é impossível servir por muito tempo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele deu para nós. Ele nos deu, Ele serviu em amor. 1 João capítulo 3, versículo 16 diz, 1 João 3,16 diz, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Está falando de irmão de carne aqui. Nós devemos dar a nossa vida. E o versículo seguinte, põe o 17 aqui por favor. Põe o 17. Olha o que diz o 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Deus me dá, não é para que eu tenha muito tesouro e só eu desfrute, vou viajar, vou não sei o quê. Deus me dá para mim abençoar também o nosso irmão. Ele está passando dificuldade, eu vou lá e vou ajudá-lo. Porque se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então a questão de servir é muito sério para Deus, irmãos, muito sério. Nós somos chamados para servir em amor, e a razão da nossa existência é refletir a glória de Deus. Nós precisamos refletir a glória de Deus, em palavras, mas em atitudes. Se tem uma pessoa, irmãos, que sempre está acontecendo, de alguém dizer que eu disse isso, ou que eu falei isso contra alguém, isso sempre aconteceu comigo. E às vezes eu prego aqui uma coisa, a pessoa entende outra. Então é bem complicado isso. Quantas vezes eu tive que sentar com pessoas por causa desse tipo de coisa que aconteceu, e muitas vezes a pessoa não quer falar quem falou, porque a gente vai ter que conversar com a pessoa. Eu sou assim, eu gosto de corrigir logo, consertar logo, não gosto de ficar empurrando com a barriga, porque uma coisa vai chamando a outra. Pessoas que eu elogiei tanto, aí alguém vai e diz que eu falei o contrário, quando eu tenho testemunho de muitas pessoas o quanto eu elogiei. Então às vezes acontece esse tipo de coisa que afastam as pessoas, e às vezes as pessoas estão com a mente fraca, e elas se afastam de Deus, porque ela já está fraca,
E ainda houve uma palavra de condenação, ou uma palavra daquele que ele achava, que ela achava que, a pessoa achava que jamais deveria falar isso, ela não esperava isso. É como você ser um filho e ver seu pai falando mal de você. Ver sua mãe falando mal de você. O que é difícil, né? A mãe, né? Mas pai eu já vi. Então aquilo te choca. Porque claro que ele conhece os seus defeitos, mas ele conhece as suas qualidades. E nós temos o hábito de exaltar sempre os defeitos. Isso é uma coisa muito ruim que acontece conosco. Então nós somos chamados para servir em amor. E essa é a razão da nossa existência, refletir a glória de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. 1 João, eu não vou conseguir pregar toda a palavra, mas pelo que eu estou vendo aqui, mas 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, eu vou ler rapidamente. 1 João, carta, né, de João, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Eu amo porque Ele me amou primeiro. A minha essência não é amor, mas a essência de Deus, Deus é amor. Tudo que Ele faz é por amor, seja correção, seja quando Ele mata, quando Ele levanta, é tudo com amor. Ele é amor. Ele é amor. E eu quero refletir aqui para nós irmos, vou conseguir sim terminar, para nós irmos para o final aqui. Primeiro, olhando para a vida de Abraão, Gênesis capítulo 22, de 1 a 5. Gênesis 22, de 1 a 5. Com certeza você conhece bem esse texto. Ele diz, Gênesis 22, de 1 a 5, diz: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaque e seu filho. Dois dos seus servos, Isaque e seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Olha a fé. Primeiro que Isaque não era uma criança mais, já era um rapaz. Uns dizem por volta de 16, 17 anos, por aí. Então, Isaque está indo para o holocausto. Ele vê a lenha, ele vê lá a facona lá, né, o cutelo que era chamado. Mas cadê o cordeiro? O cordeiro sou eu. É interessante que Deus fala, olha como Deus fala. Então disse Deus no versículo 2: Tomou seu filho, seu único filho. Estava apontando para quem aqui? Aqui, típico de quem? Tipologia de quem aqui? De Jesus. De Jesus. Apontando para Jesus. Ó, você vai dar o seu único filho. Seu único filho. Na verdade, Deus, no versículo 1, diz que Deus pôs Abraão à prova. Meu Deus, que prova é essa? Você tem um único filho depois de 100 anos. Promessa de uma grande nação, está tudo bem, você está todo feliz, curtiu o filho já há muitos anos, já devia ter pescado, já devia ter, sei lá, ensinado ele como atirar uma flecha, como que você se porta nisso, já tinha ensinado, já tinha brincado com ele, já tinha ensinado, olha, o temor de Deus, olha, Deus é meu amigo, tinha ensinado para ele que Deus era amigo dele, olha, você vê, eu já velho, Deus veio, me contemplou com você. Você é minha semente, e através de você, eu vou ser pai de muitas nações. Curtindo o filho. E Deus chega e fala assim: Abraão,
Vou te colocar à prova. Eu quero ver se teu filho está no meu lugar aí. Eu quero ver, falando para nós aqui, eu quero ver se o seu filho está no meu lugar. Eu quero ver se o seu trabalho está no meu lugar. Eu quero ver se o seu pastorado está no meu lugar. Eu quero ver se a sua igreja está no meu lugar. Eu quero ver se os teus desejos, a tua felicidade está no meu lugar. Eu quero ver a sua atitude de responsabilidade. Tá? Aliás, a sua atitude daquilo que você quer, o desejo que você quer, das coisas que você quer, os seus sonhos, está no meu lugar. O que será que Deus está nos colocando à prova hoje aqui? O que é que está no lugar de Deus? O que está no lugar de Deus? Você fazer missões, irmãos. Deus tem que ser o primeiro. Alguma coisa pode estar no lugar de Deus. Só que Abraão sabia que o amigo dele, Deus, não ia deixar na mão. Alguma coisa Deus ia fazer. E se matasse o filho, Deus daria outro filho para ele. Porque Deus prometeu que ele seria pai de muitas nações. E ele era um homem obediente. Então Abraão não questionou ali, não ficou, debatendo com Deus. Ele falou: eis-me aqui. Quantos estão dispostos a dizer eis-me aqui nessa noite, nessa manhã? Olha aí, está vendo? Poucas pessoas. Dizer: eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu falo isso todo dia para Deus, irmão. Se Deus quiser me pisar daqui, ou acabar com a minha vida, me matar e colocar outro no lugar, é com Ele, eu não tenho problema nenhum. Vou sentir falta, vou chorar também, mas vou ser grato a Deus, nunca vou questionar. Nunca. Abraão foi um servo. Jó, capítulo 1, livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, que é bem conhecido. Jó está do lado de Salmos aí. Capítulo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Uau! O cara era íntegro, o cara era reto, uma pessoa honesta, temia a Deus e se desviava do mal. Perfeito. Aí vamos lá para o versículo 20 do capítulo 1. 20, 21 e 22. Então Jó levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele perdeu tudo, como não tem falta de nada. Ele perdeu 10 filhos na mesma noite, como não tem falta de nada. Os amigos viraram as costas para ele, como ele não tem falta de nada. A mulher que era ajudadora mandou ele amaldiçoar o Deus dele e morrer, como não teve falta de nada. Vendo como nós temos uma visão errada das coisas. Diz que em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Falta alguma. Ele foi um servo, ele marcou a história. Abraão foi um servo, marcou a história. Eu vou finalizar. Teria mais alguns para eu falar, como Paulo e Barnabé e outros. Oswald Sanders, ele diz o seguinte: a maioria de nós, presta atenção nisso, a maioria de nós não teria qualquer objeção de ser senhor, mas poucos seriam atraídos pela possibilidade de serem servos. Nós seríamos atraídos para ser senhor. Oh, você vai ser o chefe, você vai ser isso, você vai ser o pastor daquela igreja, você vai ser o líder daquela célula, você vai cuidar desse ministério aqui. A gente, opa, que legal. Mas poucos seriam atraídos pela possibilidade de serem servos. Você vai colocar água. Um dos maiores contrabaixistas do Brasil se converteu. Ele estava numa igreja que tinha muito músico lá no Rio de Janeiro. Projeto Vida Nova de Irajá. Era o pastor Ezequiel Teixeira, não sei se ainda é ele. Eu sei que ele entrou na política em uma época aí. Eu conheci algumas pessoas lá, eles fizeram um intercâmbio conosco, eles estiveram aqui, conheci alguns músicos.
e que eles vieram na sede aqui com a gente. E o próprio pastor dá esse testemunho. Esse rapaz tocava muito, muito. Aí, filmado, alguém viu na televisão lá e falou assim: meu Deus, olha quem está lá. Meu Deus, o cara toca muito, o cara é um dos maiores contrabaixistas do Brasil. E o cara está nessa igreja que tem um monte de músico, o cara sentado lá no meio da igreja. Aí chegou o pastor: pastor, você sabe quem está aí? Não sei o quê, foi falando, tá. Aí ele falou assim: sim, sei quem é fulano. Ele está aqui servindo. Sabe o que esse rapaz entrou no grupo lá de louvor? Sabe o que ele fazia? Ele afinava o contrabaixo para o outro tocar, e o outro não tocava nem um terço do que ele tocava. Ele afinava o contrabaixo, deixava tudo direitinho, colocava lá para o outro irmão subir e tocar. Ele ficou ali sentado como servo o tempo todo. Isso já fazem muitos anos. Eu estou 12 anos aqui, então já tem mais de 12 anos. Eu estava na sede. Quando eles olharam e falaram assim: o espírito do músico já saiu dele, agora tem o Espírito de Deus na vida dele. Primeiro você é de Deus, depois você é qualquer outra coisa. Sabe o que aconteceu? Ele foi ser o líder de 100 músicos. 100 músicos, uma centena de músicos. E todo mundo respeitava ele. Quando chegava alguém: não, porque eu sou... Senta aí, você vai primeiro tirar o espírito de músico de dentro de você, e agora você vai ter o espírito de um servo de Deus. Que Deus tire de nós o espírito do mundo que está dentro de nós. Que Deus tire de nós o espírito de achar que somos alguma coisa de dentro de nós, para nós sermos pequenos e Ele grande em nós. Vamos ficar em pé, querido. Aleluia, aleluia.